Olá, o meu primeiro muito obrigado a você que vai dar uma atenção, não à minha pessoa, mas à pessoa do próprio Deus, da qual eu sou servo e que busco fazer a vontade dele, seja aqui pregando a sua palavra, seja em qualquer lugar, em quaisquer situações que a vida oferece a mim e, claro, também a vocês. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento esse momento, que seja um momento oportuno, porque antes de qualquer coisa temos que buscar a Tua direção, a Tua confirmação para podermos ser usados de acordo com a Tua vontade, para que cada vez que o Senhor abre a nossa boca, as Tuas palavras chegam com poder, com sinais, prodígios e maravilhas, com autoridade, porque elas são ungidas pelo Senhor e vêm direto do Teu trono através da Tua palavra, a Bíblia Sagrada. E que cada um possa, meu Deus, estar com o coração aberto e recebê-la, Pai, e experimentar, fazer uma prova contigo, Senhor, e experimentar como eu experimento há 27 anos, Pai, as boas dádivas do Senhor, como diz, as boas novas, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Pessoal, não adianta eu falar que tenho unção, que conheço a Bíblia, que tenho uma intimidade com Deus, que Ele honra a minha fé em todas as áreas, que através da minha vida muitos são e podem ser abençoados, se não tiver uma única coisa, que é a maior de todas, melhor dizendo, que se resume numa pequena palavra: amor. O amor do próprio Deus, do próprio Jesus, um amor de doação, porque a gente vê que Deus amou o mundo de tal maneira, mesmo mergulhado num pecado desde Adão e Eva, que Ele mandou seu único filho para morrer por nós, resgatar a gente das mãos daquele que enganou Eva e Adão, que é o diabo e seus demônios, e que, se você tenha certeza, ele reina neste mundo, mas com a morte de Cristo, se você fizer a sua vontade, você reina e vence ele todos os dias para a glória de Deus. Então, como diz a palavra, se tudo que eu fizer ou você fizer, se não houver o amor de doação, que é aquele amor que Jesus fez e praticou e que continua praticando, e se eu não fizer, que é o segundo mandamento universal, amar o meu próximo como a mim mesmo, de nada serve. É como você falar, é como considerar tudo uma utopia. Então, assim, medita no livro de 1 Coríntios 13, que você vai poder entender um pouco mais sobre esse amor-doação. Eu hoje vou falar de um tema que tem assolado muito a humanidade, que é dívidas. Ou seja, quando você tem dívidas é porque você tomou emprestado alguma coisa. Mas vou falar especificamente dívida que a gente contrai em dinheiro, né? A gente passa por momentos e então
vai ao banco ou vai a um agiota ou um parente e pede um dinheiro emprestado. E o que acontece? No livro de Deuteronômio 28:12, Deus fala: porém, não tomarás emprestado. E no livro de Deuteronômio 28:1, Deus fala: se tão somente obedeceres aos meus mandamentos, às minhas leis, meus preceitos e meus juízos, em tudo te exaltarei, em tudo te prosperarei. Leia o capítulo 28 do livro de Deuteronômio para que você venha se esclarecer. Eu não gosto muito de perder meu tempo lendo essas passagens bíblicas, porque infelizmente esse aparelhinho que eu estou usando aqui agora tem tomado o tempo das pessoas de maneira nociva, e isso até mesmo com os cristãos. E com isso, quem sai perdendo é a pessoa que está ali, focada na internet, se alimentando do que é podre, do que não traz resultados bons para a sua vida. Ao contrário, só vai trazer problemas e amontoá-los. Agora, eu quero chamar a atenção dos senhores de maneira contemporânea sobre o porquê Deus fala para não tomar emprestado. Vejam bem, quando você vai tomar emprestado dinheiro, é porque você já está preocupado por precisar desse dinheiro para resolver os seus problemas. Sim ou não? Mas eu vou falar aqui trazendo o mundo secular de maneira pragmática. Eu fui bancário e, como tal, eu só não fui caixa no banco. Mas digo para vocês com toda certeza, muito embora naquela época de bancário, os banqueiros eram, digamos assim, mais justos, tinham mais equidade com o cliente. Mas isso não impedia das pessoas irem ao banco, tanto pessoas físicas como jurídicas, buscarem um empréstimo. Mas olha, gente, eu trabalhei na carteira de cobrança e vi muita gente pendurada, pedindo prorrogação do prazo, da duplicata, dos pagamentos de pessoa física, pessoas que só faltavam arrancar os cabelos e que estavam mergulhadas num lamaçal que não conseguiam sair. Hoje, então, no mundo atual, nem se fala, porque, haja visto, hoje se dá cartão de crédito como quem dá um copo d'água, e não precisa nem ser mineral. E a gente está vendo que em cada 10 brasileiros, 7 estão endividados, com o nome no SPC Serasa. E eu pergunto, resolveu? Não. E eu vou agora para a Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 12, do 1 a 5, fala sobre o primeiro nome dele, o pai da fé, Abrão. Depois ele se tornou Abraão e passou a ser chamado por Deus pai da fé, que ele deixou a sua cidade por ordem de Deus e foi para um lugar que ele nem sabia para onde iria. Tá? Eu vou já para outra palavra. No próprio livro de Gênesis, no capítulo 31, perdão, do versículo 19 a 53. É sobre Jacó, que o seu irmão Esaú
queria matá-lo e ele teve que fugir por direção do seu pai Isaque e da sua mãe Rebeca, porque o seu irmão Esaú cometeu um grande pecado. Eu não vou me ater aos detalhes, mas podem ir lá conferir para não ficar apenas achando que eu estou falando de mim. Nunca falo de mim. Quem falar de si próprio, seja pastor, missionário, no meu caso, bispo, tenha cuidado, porque está cheio de gente dando comida podre. Tudo tem que estar na Escritura Sagrada, que é o próprio Deus falando. Onde eu quero chegar? Esses homens, embora numa época muito remota, eles saíram, digamos assim, um ditado popular, com a roupa do corpo, ou seja, com uma mão na frente e outra atrás. Mas se vocês forem lá comprovar, não faltou nada a esses homens. E o que aconteceu? Deus prosperou eles de tal maneira que eles vieram riquíssimos, desde Abraão até Jacó. Tem também outros, o rei Davi, e por aí vai. Mas por quê? Porque foi como eu falei no início da pregação de Deus, no livro de Deuteronômio 28, que tem uma condição que é simples. Se eu e você não obedecemos a Deus, como é que Deus vai poder te atender? Se uma pessoa te deve alguma coisa, né? Vamos falar até aqui do dinheiro, e ela não te paga, como é que você vai dar crédito a essa pessoa? Então, você não pode comparar uma pessoa a Deus. Por que eu digo isso? Porque Deus é o proprietário de tudo isso aqui que nós temos aqui na terra. Eu te pergunto, a tua casa que você comprou, quando você morrer, você vai levá-la? O seu carro? E por aí vai? O seu dinheiro na poupança? Os seus bitcoins? Nada você vai levar. Porque Deus, Ele te dá tudo isso aqui para que você viva uma vida como Ele prometeu, que Ele veio dar vida e vida em abundância. Uma vida, materialmente falando, que não vai te faltar nada. Você tem apenas que obedecer. É simples. É fácil? Não. Mas eu te pergunto, se Deus que veio à Terra, como eu disse no início, o Verbo se fez carne, Jesus veio como homem, igualzinho a mim e a você, e Ele conseguiu vencer obedecendo a Deus, porque se você observar, eu peço sempre que medite no livro de João, que Jesus ali, Ele fala de uma maneira muito simples. O que eu falo e o que eu faço, não faço de mim próprio, mas o que o Pai que está nos céus me manda. Então, esse não é um segredo, esse é a verdade. Deus, Ele não tem segredo para te abençoar, Ele tem a verdade. E essa verdade, eu e você temos que colocá-la em prática. E então, assim, se Jesus, como homem, igual a mim e a você, ele conseguiu, o Abraão conseguiu, o Jacó conseguiu, o rei Davi conseguiu, e eles não passaram por lutas? Passaram. Mas essa obediência, Deus ouvia a oração deles e vinha com a providência. Por isso que também tem uma passagem na Bíblia que Deus fala, Jesus fala que Ele honra os que o honram. Quando você honra Deus, Ele te honra. Agora, o que é honrar?
é obedecer, é ser sincero com Deus. Deus não está aqui querendo que você fique apenas no sentido de que você abre a Bíblia, lê o Salmo 91, que é muito conhecido, Salmo 23, e como se fosse uma mágica, Deus, plim, e aí mandou a bênção para você, plim, mandou a bênção para você. Não existe isso. Lamento te dizer, eu também já fui assim. Eu achava que deixar até a Bíblia aberta no Salmo 91, o anjo de Deus ia fazer milagres na minha vida. Olha, se você não for trabalhar, não adianta que teu pagamento não vai chegar na sua conta bancária. Se você não colocar a mão na massa, você não vai poder fazer um bom nhoque, uma boa lasanha, uma boa pizza. Então, meu querido, minha querida, é simples, é tão simples. Por isso que Jesus fala que ele vivia e ensina a nós vivermos prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Prudente como uma serpente é como? É você sabendo que se aquilo ali não vai ser bom para você, você tem que ser prudente. O empréstimo, poxa, você vai pegar empréstimo e vai se embananar mais. Se Deus, naquela época, conseguiu abençoar Abraão, Jacó, a Davi, ao Senhor Jesus, a mim, como é que Ele não vai te abençoar? Se Ele não olha com acepção de pessoas. Aliás, Ele tem prazer em abençoar, porque Ele é dono do ouro e da prata. Para a gente buscar uma linha de entendimento sobre essa palavra, eu vou falar aqui um testemunho de um empresário que eu pude trabalhar para ele durante 12 anos. Eu dava uma assessoria comercial para ele, das minhas habilidades que Deus me deu. E esse empresário, vou dar um nome diferente, Pedro. Esse empresário chegou no Brasil vindo da África, onde ele tinha lá um grande patrimônio, mas teve uma guerra e ele perdeu tudo. A única coisa que ele pôde trazer foi sua esposa e 3 filhos e a roupa do corpo. Ele veio num avião da Força Aérea Americana até Portugal, seu país de origem, e de lá veio para o Brasil. Sabe qual é o estudo que esse homem tem? O primário. Isso mesmo, só tem o primário. E assim, ele me contou que ele conseguiu o patrimônio que ele tem hoje porque ele nunca tomou dinheiro emprestado a ninguém, nem a agiota, nem a banco. Sabe como é que ele fazia? Ele me contou de uma maneira muito pessoal, porque eu, graças a Deus, em nome de Jesus, sempre passei para ele que o meu caráter, eu procuro me esforçar para ter o caráter de Deus. Não é porque meus olhos se fossem azuis, ou porque eu sou bonitão, eu sou o Tom Cruise, eu sou o Roger Moore. Não, eu sou esse servo de Deus que está aqui simples, que não olho para o exterior, mas para o coração, como Jesus me ensinou, e desejo que você o faça o mesmo no seu cotidiano, no seu dia a dia. Pois bem, esse seu Pedro, ele disse assim para mim: eu comia um PF por dia, eu e minha esposa, e tomava um café de manhã e um à tarde. E 8 horas da noite a gente pulava na cama e fomos começar a fazer uma poupança
E de maneira que fui pedindo a Deus, e Deus foi me dando sabedoria, e eu cheguei aonde eu cheguei. Eu brinquei com ele e falei assim: qual é o segredo para o senhor ter feito os seus negócios chegarem aonde chegou? Já vou falar qual o valor do patrimônio dele, para que o senhor alcançasse sucesso. Ele falou: primeiro, amor. Segundo, humildade. Fé, perseverança e muito trabalho. E fazer como a formiguinha. Poupa. De tudo que você ganhar, você tira uma parte e guarde. Porque se você fizer assim, Deus está vendo que você está fazendo o que Ele ensina. E assim, Ele então vai ajudar. E, gente, ele não conhece a Bíblia. Ele não conhece a Bíblia. E assim, ele chegou onde chegou. Não foi como ele diz também, ele tem não sei se é um jargão, que ele diz assim: meu amigo, nunca suba a escada correndo, porque se você subir correndo, você pode tropeçar ou até cair e voltar lá para baixo novamente. Engraçado que ele falando isso me lembra de uma passagem bíblica que Deus fala assim: peca quem se precipita, ou seja, pratica o pecado quem se precipita. Isso, gente, em todas as áreas da tua vida: profissional, sentimental, financeira, interpessoal, amizades, etc, etc. Porque o que Deus nos ensina, como esse senhor, seu Pedro, ensinou? Olha, eu antes de fazer alguma coisa, eu pensava, falava: ô Senhor, Deus, o que o senhor acha? E aí vinha a resposta, sim ou não. Então eu fui. E isso, quando ele chegou no Brasil, foi em 1978. Estamos em 2025. Sabe qual é o patrimônio deste homem? R$1 bilhão. Você ouviu bem? R$1 bilhão. E tem um detalhe: esse homem, além de ter todas essas virtudes que são latentes em Deus e nele também, você sabe que ele fala assim: meu amigo, a cabeça do Pedro é pequenininha, mas o coração é maior do que o corpo. Esse homem, ele faz trabalhos de amor ao próximo que muitos cristãos, olha, envergonham o nome de Deus. Como tem uma passagem bíblica que quando Jesus estava vendo o povo levar o dízimo e a oferta, e uma viúva pobre, de tudo que ela tinha, ela deu tudo, e Jesus viu quanto ela deu, o equivalente a meio centavo daquela época, 12.000 anos atrás. E Jesus virou e falou para os discípulos: olha, essa viúva pobre deu o melhor que ela tinha para a casa de Deus, enquanto os outros, os grandes empresários riquíssimos, deram do que sobrava. Sabe qual é o ensinamento que Deus nos faz ver e que você pare e medite? O que você faz, pode e deve fazer segundo a lei de Deus, como eu disse lá em Deuteronômio 28. Não é para você ficar dando para qualquer um.
Porque quando você ora a Deus, Deus até te revela. Mas do que você ganha do teu sustento, que Deus que te abençoa, porque se você não tiver saúde que Deus te dá, como é que você vai poder trabalhar? O que você oferta para a casa de Deus? Até mesmo para uma igreja católica. Não só dinheiro, mas o teu tempo, que é lá o amor ao próximo. Ou será que para você vê lá uma pessoa que está com uma vida, com algum problema, uma enfermidade, uma anormalidade, e você não se coloca no lugar dela para poder fazer alguma coisa buscando em Deus a cura daquela pessoa, daquela alma, às vezes de um parente seu de sangue, bem próximo, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, uma filha, um filho, um tio, e por aí vai, um amigo, ou até um anônimo. O que você tem feito? Olha que se Jesus, no meio daquela multidão, ele que é onisciente, onipresente, onipotente, não mudou, não pense, você não se engane. Ele está vendo o que você está fazendo todos os dias da tua vida. E isso começa por mim, gente. Isso começa por mim. Porque quando eu prego primeiro para mim. Porque eu estou aqui aprendendo igualzinho a você. Eu não sou melhor do que você. A única diferença é que, sem eu pedir, Deus me chamou e me deu um ministério de pregar as boas novas, de fazer a sua obra. E sobre mim eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque quanto maior a responsabilidade, maior a minha prestação de contas diante de Deus. Não se engane. Então, pare um pouquinho, dê um tempo para você. Porque quando você dá um tempo para você, Deus vai te ouvir. Porque Ele está vendo que você está fazendo uma reflexão. Como é que você está vivendo? De qualquer maneira? Eu já vivi de qualquer maneira. Eu não parava em lugar nenhum. Eu não ia para lugar nenhum. Eu posso até dizer a vocês que eu era, como diz a Bíblia, uma nuvem sem água, impelida pelo vento, levada para um lado e para o outro, totalmente perdidinho. Mas hoje não. Hoje, graças a Deus, eu sou uma nuvem com água. Aleluias, glória a Deus. Eu gostaria de continuar falando dessa linda, gostosa, deliciosa palavra de Deus, gente. Só você dando tempo para conhecê-lo tanto quanto eu desejo até que conheça mais do que eu, porque eu vou aprender através do teu ministério, mais para poder servir ao Senhor Deus e as ovelhas dele perdidas do seu aprisco. Então, assim, pega toda essa munição, esse alimento espiritual e transforma ele em vida. Pratica, bota a mão na massa. E assim, eu vou deixar no final para que você seja tocado e possa ver o operar de Deus, não só espiritual, porque quando você materializa a tua gratidão numa oferta daquilo que Deus tocar no teu coração, você está fazendo isso no mundo espiritual. Você está fazendo isso única e exclusivamente para Deus. Eu apenas administro tudo que Deus traz na minha vida, até a roupa que eu visto. As coisas mais simplórias eu administro segundo a direção de Deus. Nada meu. Porque em Malaquias, Deus é tão poderoso
que ele desafia. Ele diz: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre medida, que advém a maior abastança. Sabe o que é abastança? Transborda. E você não precisa ainda, se não entregou a tua vida a Jesus, ter dúvidas, porque Jesus, quando você faz algo que agrada a Deus, Ele quer te abençoar, sabe para quê? Para que teus olhos espirituais sejam abertos e que Ele que convence você deste mundo tenebroso para a sua luz, porque quando Ele faz isso, Ele tem um outro propósito: salvar a tua alma e também te usar tanto quanto eu para ter a alegria, o prazer de falar desse Deus e da sua graça e das suas maravilhas, em nome de Jesus. Eu quero, sim, te agradecer muitíssimo e dizer: meu Deus, em nome de Jesus, que tu tenhas alcançado cada alma que ouviu a tua única, exclusiva e especial palavra, e que ela produza frutos na vida de cada um, como diz as Escrituras, a um para 100, para 60, para 30, para a tua glória. E eu diminua, como João Batista falou: eu não sou digno, Senhor, nem de desatar as sandálias dos teus pés, porque só tu és Senhor, só para o Senhor é a glória e para sempre. Obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus, desse irmão missionário Mairim.